Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O ministro Lupe tem que estar lá porque ele declarou há 2 dias atrás na Câmara dos Deputados que ele sabia dos roubos desde 2023. E eu fiz essa pergunta para ele: ministro, por que o senhor não fez algo? Por que o senhor não trabalhou para impedir o roubo no INSS já em 2023? 2023 cresceu exponencialmente, chegando a quase 2 bilhões de reais o roubo. E em 24 foi a quase 3 bilhões de reais. Mesmo o ministro sabendo do que estava acontecendo, ele foi omisso, foi irresponsável e conivente com o roubo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Correio. Eu sou Eduardo Exposito. E eu sou a Val Lima. E hoje estamos aqui com o deputado Coronel Crisóstomos, do PL. Ele que é o autor do requerimento da CPI do roubo dos aposentados. Ele conseguiu as assinaturas 171 em poucos dias. E a CPI visa investigar, esse crime hediondo que chocou o Brasil nessa última semana, desviando aí mais de 6 bilhões de reais desde 2019. Dados dizem que começou talvez antes desse período. Então, estamos aqui com o relator da CPI que vai falar pra gente um pouco mais sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, deputado. Meu bom dia a toda Brasília, todo o Brasil. Tô com a Val aqui, A Val e a Eduarda, entendeu? Que bom estar com vocês aqui para falar da CPI do roubo dos aposentados. Essa CPI, eu alcancei as 171 assinaturas em apenas 6 dias. E quando eu protocolei, ontem à tarde estava com 185 assinaturas. Então veja o quanto de deputados têm interesse que essa CPI aconteça. E que a gente busque saber o que tiraram desse povo mais pobres e o mais importante é devolver o dinheiro a todos esses aposentados, pensionistas que foram roubados. Deputado, como é que foi esse processo da abertura da CPI, O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ele disse, que tem algumas CPIs na frente. Como é que vai funcionar? Vocês já fizeram até, inclusive, a ideia de tirar as outras CPIs justamente para focar nessa CPI. O próprio Altineu Cortez, ele comparou a CPI dos aposentados em nível de importância à CPI da Petrobras, que foi também um grande escândalo, e a CPI do BNDES. Me fala como foi esse processo, como está sendo nessa articulação para, de fato, instalar a CPI. A instalação da CPI começou na quarta-feira da semana passada. Eu criei ela e pedi o requerimento para a criação a partir de quarta-feira. E tudo começou porque eu ouvi muita notícia sobre essa CPI, estava pipocando naquele dia. E ao meu lado tinha um prefeito de Rondônia, do meu estado. E ele disse assim: deputado, o senhor sabia que me roubaram? Eu sou aposentado do INSS e eu estou sendo roubado no meu contra-cheque. Eu digo: rapaz, vou criar uma CPI. Falei para ele, vou criar uma CPI. E, de fato, a partir dali, eu fiz o requerimento para a criação dessa CPI do roubo dos aposentados. Muito bem. A ideia dessa CPI, hoje ela deve estar na fila da Câmara em 12º lugar. Mas vamos lá, gente. Outras estão na frente. Tudo bem. Mas eu acredito que o Hugo Mota, o presidente Hugo Mota, ele vai fazer uma análise. Por quê? É muito simples, questão de números. O Nordeste tem 60% decimal. A maioria está no Nordeste. Então, a maioria do roubo aconteceu no Nordeste, ou está acontecendo no Nordeste. É exatamente a região do presidente Hugo Mota. E o Piauí é o estado que mais roubaram dos aposentados do Piauí. Mas logo em seguida, é a Paraíba, que é do presidente Hugo Mota, é o estado dele. Será que o presidente Hugo Mota não vai cuidar dos aposentados e pensionistas dele? Com essa CPI
da Câmara dos Deputados, eu acho que ele deve fazer isso. Perfeito, deputado. Diante dessa tratativa do presidente Hugo Motta, né, que na sua visão deve priorizar por conta da região do Nordeste, como que devem ser organizadas as oitivas, né, diante das grandes proporções, já que foi uma fraude, né, que aconteceu no país inteiro, como que deve ser dividida? Deve ser por região, região Norte, Nordeste? Como que vão ser organizadas na comissão? Val, eu estou tornando até público em outras TVs, eu tenho falado, outras rádios, a exemplo da sua, da de vocês aqui, dizendo que eu estou inteiro disposto para assumir a presidência dessa CPI. Pô, eu lutei, eu criei, eu batalhei, fui direto em todos os órgãos, em todos os deputados, entendeu? Consegui 180 assinaturas, consegui 171 assinaturas em tempo recorde. Em tempo recorde. E eu acho que eu tenho todo o aval para me tornar o presidente dessa CPI. Pois é, convocar as pessoas, a CPI tem esse poder. A CPI tem o poder de convidar, de convocar qualquer autoridade que esteja envolvido nesse processo contra o povo brasileiro. Eu, sendo presidente, com certeza eu vou chamar. O ministro Lupe tem que estar lá, porque ele declarou há 2 dias atrás na Câmara dos Deputados que ele sabia dos roubos desde 2023. E eu fiz essa pergunta para ele: ministro, por que o senhor não fez algo? Por que o senhor não trabalhou para impedir o roubo no INSS já em 2023? 2023 cresceu exponencialmente, chegando a quase 2 bilhões de reais o roubo. E em 24 foi a quase 3 bilhões de reais. Mesmo o ministro sabendo do que estava acontecendo, ele foi omisso, foi irresponsável e conivente com o roubo. Eu agora estou tratando que foi conivente, porque se você sabe que dentro do seu órgão, dentro do seu ministério, o ministro tem conhecimento e nada faz, é conivente, é irresponsável e omisso. Por isso, eu peço ao ministro que saia do cargo, entregue o ministério, ele não tem condições de ficar lá. Até porque, e aí eu concluo a minha resposta, Val, se nós vamos investigar pessoas ligadas ao Ministério da Previdência, vamos ter um ministro que foi conivente lá dentro? Claro que não podemos ter. Por isso, ele já deveria ter pegado a mala dele e saído do ministério. Até mesmo pessoas da base do Lula estão pedindo pela demissão do Lupe também, né? Interessante, Lili. Até gente da base, até lulista, até deputados do PT entendem que esse ministro não deveria estar mais lá. Aliás, eu vou falar um segredo aqui só para vocês, tá? Só para vocês. Vários parlamentares lulistas estão dizendo: você tem razão fazer essa CPI, porque nós não podemos roubar dos pobrezinhos, nós não podemos provar dos aposentados. Eu tenho certeza, se qualquer repórter, qualquer jornalista fizer uma pergunta para esses deputados do PT, você é favorável a investigar quem roubou os aposentados? Eles vão dizer que são. Porque por trás do pano ele diz que não é. Ele foge da CPI, mas diante dos microfones, eles vão assumir que são favoráveis. E esse movimento, inclusive, deputado, ele também tem ganhado proporções no Senado e tem se comentado até sobre uma sugestão de uma CPMI. Só que o líder do PL, o deputado Sóstenes, já falou que quer dar o protagonismo para o senhor. Como que o senhor vê essa situação? Eu fiquei até grato com o Sóstenes, que é nosso líder do PL. Ele viu o sacrifício que eu fiquei sem dormir, correndo atrás e tal, entendeu? Mas não é pelo meu sacrifício esse mérito, é pelo que eu apresentei já ao Brasil, pelos meios de comunicação, o que fizeram contra os aposentados e pensionistas. E a nossa tá prontinha, provei que tem muitos parlamentares, mesmo do centro-esquerda, que estão favoráveis a essa CPI. Tá tudo pronto, é só uma questão de vontade.
é o Hugo Mota achar uma forma de pautar. Mas eu tô falando também que ele tem que pautar logo duas coisas que são importantes. Uma, o PL da anistia, ele não pode deixar de pautar, porque vai fazer justiça, vai tirar essas pessoas, essas idosas, esses idosos, esses doentes que estão presos devido ao 8 de janeiro, sem dever nada. Tem uma mulher até por causa do batom, tá presa, levou 14 anos, gente. Não podemos admitir isso. PL da anistia tem que ser pautado. Então o Hugo Mota tem duas missões que ele não pode fugir: pautar o PL da anistia e pautar a CPI do roubo dos aposentados. Portanto, fiquei feliz e acredito que é mais importante, agora é uma visão do deputado Coronel Crisóstomo, é mais importante nós pautarmos a CPI do roubo dos aposentados na Câmara dos Deputados do que no Senado uma mista. E vou lhe dizer por quê. Aonde é que está o povo? Está no Senado ou está na Câmara? Está na Câmara. Quem representa o povo? Os deputados federais. A Câmara dos Deputados. O povo gosta de ir onde? O povão. No Senado ou na Câmara dos Deputados? Na Câmara dos Deputados. Onde é que pega fogo uma CPI? No Senado ou na Câmara dos Deputados? Na Câmara dos Deputados. Por isso que o Sóstenes está querendo que a minha CPI seja pautada. Deputado, na quarta-feira, durante a coletiva, o senhor disse que tem sobre um grande número de pessoas, né, idosos, beneficiários do INSS, que tem, né, ali, são pessoas com deficiência, né, auditiva e visual. Tanto que tinha uma intérprete de Libras, o senhor fez a sua autodescrição, né, no início da fala. O senhor tem números sobre isso? Qual é a importância, né, de ter esse tipo de acessibilidade para as pessoas, principalmente em coletivas tão importantes como essa? Que bom ouvir uma pergunta dessa e eu poder falar para o povo brasileiro, os deficientes, os que têm problema de visão, os que não ouvem, os que não falam. Essas pessoas eu fiquei sabendo do meu estado de Rondônia, Val. Do meu estado de Rondônia. Eles dizendo, não esqueça desses, não esqueça dos indígenas, que estão sendo roubados também, ligado ao INSS. E eu estou falando muito pelo meu estado de Rondônia, porque eles que me colocaram aqui para eu representar o povo brasileiro. No momento que eu tomei conhecimento, chamei minha assessoria e disse assim, quero uma intérprete de Libras, e ninguém entendeu por quê. Eu preciso, porque tem muita gente que não consegue se expressar, mas consegue ver. Eu quero que ele veja para poder se expressar em Libras também. Por isso que eu fiz a minha autodescrição também e o intérprete de Libras lá presente. Porque tem muitas pessoas que são cegas, muitas pessoas que têm dificuldade de visão, entendeu? Muitas pessoas que não conseguem falar, não conseguem se expressar, e para esses, o meu respeito total, e aí eu realizei aquela situação, que foi uma situação muito favorável a esses que estão sendo roubados também. Deputado, durante a coletiva e também em outros momentos, a oposição tem ligado o escândalo ao presidente Lula, né? Só que, entretanto, o esquema, segundo, né, a base governista, teria começado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês acreditam que isso pode prejudicar, de certa forma, a imagem do ex-presidente também? Primeiro que eles não conseguem deixar de falar no nome do presidente Bolsonaro. Eu acho que essa esquerda ama o presidente Bolsonaro. Não é possível. E eles gostam, eles fazem a maldade deles, eles fazem o roubo deles e tentam empurrar para o nosso lado da direita. Gente, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. E isso está acontecendo desde 2016, já no governo do Temer, entendeu?
Desde 2016 isso vem acontecendo. Esses descontos via esses sindicatos. Primeiro que Bolsonaro odeia sindicato. Então ele já não gostou de ter desconto de via sindicato de aposentados. Mas, como já vinha do governo passado, estava dentro do INSS, entendeu? Isso vem desde 2016. Só que vinha num patamar bem menor do que está hoje. Era num patamar de um desconto via um órgão sindical. Era assim que vinham os descontos. Muito bem. O presidente Bolsonaro recebeu isso do governo Temer. Esses descontos via esses sindicatos. Muito bem. Que um dos sindicatos até tem como dirigente o irmão do Lula. O irmão do Lula, conhecido como Frei Chico. Então veja bem, olha. Esse irmão do Lula, com esse sindicato, ele estava dentro do governo Bolsonaro, porque já vinha lá de trás, entendeu? Já vinha lá de trás. E o presidente Bolsonaro, com a visão que ele tem, porque não tem visão política maior no país do que a do Bolsonaro, ele diz, está acontecendo coisa errada aí. Mas o presidente Bolsonaro não é policial e não é investigador. Aí o que ele fez? Criou a medida provisória 871. Para quê? Para vigiar, para tomar todas as providências dentro do INSS para impedir qualquer falcatrua, Cid. Isso foi o que o presidente Bolsonaro fez. Então, o presidente Bolsonaro está igual a eles do que aconteceu em 2023 e 2024, que afundaram o pé e cresceu exponencialmente os descontos em cima dos aposentados. O foco, gente, é em cima deles. Eles estão querendo tirar o foco e tentar jogar para cima do presidente Bolsonaro, que criou uma MP para impedir isso no governo dele. Então, desnecessário fazer isso, mas eles estão querendo tirar o foco de cima deles. Porque em 2023, esse desconto, e aí onde está o roubo, cresceu em quase 2 bilhões de reais, e em 2024 foi a quase 3 bilhões de reais. Aonde está o roubo? Tá com eles, gente. Tá com eles. Tá apresentado em números aí. Inclusive, os governistas nessa linha, né, de tentar associar esse escândalo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles citam muito o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, né, que ele é apontado pela PF como um dos principais lobistas nesse esquema. E que ele, inclusive, chegou a doar ali uma quantia simbólica de R$1 para o presidente Bolsonaro durante a campanha dele em 2022. O senhor acha que isso em algum momento vai cair no esquecimento ou pode vir a tentar, de alguma forma, manchar a imagem do ex-presidente nesse escândalo? O presidente Bolsonaro nada tem a ver com isso, gente. O presidente Bolsonaro, quando ele criou a MP, ele já disse, olha, eu quero que investigue tudo que for possível. E um dado importante é que esse governo do ex-presidiário, aí eu vou falar isso, porque é verdade, não estou mentindo, mas é verdade, eu não estou falando mal dele, é ex-presidiário dele. Eles estão dizendo, nós estamos investigando, nós botamos a Polícia Federal, olha o que eles estão, é uma maluquice, né? Estamos botando a Polícia Federal para investigar. Polícia Federal? Será que eles são donos da Polícia Federal? Será que o Lula é dono da Polícia Federal? Eles estão dizendo isso. Eu tive que responder já em outros órgãos de comunicação sobre isso. Porque eles estão falando. A Gleice falou isso. A Polícia Federal, nós pedimos. Pediram nada, gente. A Polícia Federal é uma instituição independente. Ela está investigando porque eles verificaram que era necessário investigar junto com a CGU, porque tinha falcatruas ali, havia indícios. E quando eles informaram, eles já tinham dados precisos para dizer isso. Não é o governo que está pedindo para a Polícia Federal, não. É a Polícia Federal exercendo o seu trabalho independente. Então o governo tenta dizer que eles nada, são mentirosos. A Polícia Federal está investigando, vai continuar investigando, assim como a CGU. Então não tem nada de governo. Eles estão sendo investigados porque os roubos estão acontecendo no colo deles.
Inclusive, deputado, na mensagem em homenagem ao Dia do Trabalhador, né, o presidente Lula, ele chegou a exigir que os órgãos de fiscalização, como o senhor citou mesmo a Polícia Federal, né, investiguem todos os que estão ligados ao crime. Durante a coletiva de ontem, na quarta-feira, o senhor e os outros parlamentares de oposição chegaram a pedir a demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Você acha que isso, de fato, deve acontecer? Eu sei que o senhor já comentou sobre isso anteriormente, mas só acredita que deva acontecer essa demissão de fato? Val, é inadmissível um ministro que declarou publicamente que ele tinha conhecimento dos roubos desde 2013, quando ele assumiu o ministério, e nada fez. Foi omisso, totalmente irresponsável. Um homem público, quando tem um poder de chefia, ele tem que agir dentro do órgão. Se ele não age, ele comete uma irresponsabilidade muito grande. E omissão é um mal muito elevado na esfera da justiça, entendeu? Ele fez isso. Ser omisso, você é responsável também pelo crime. Se ele sabia, ele tinha que tomar providências. Portanto, ele está na cadeira de ministro já sem ter condições de ficar. É por isso que ele tem que sair. Há necessidade do Brasil pedir para o ministro não ser mais ministro. Saia da cadeira, saia dessa poltrona aí, porque você é conivente com o roubo que está acontecendo dentro do INSS. O senhor tem enfatizado muito, inclusive já disse aqui, que um dos objetivos principais da CPI é que o dinheiro seja devolvido, né, aos beneficiários. Existe alguma forma, agora a gente falando dentro da legislação, que vocês podem prever isso no orçamento, porque o orçamento já foi aprovado e esse retorno não estava previsto, né? A gente entra aqui num impasse orçamentário. Vocês conseguem pensar em alguma forma, via legislação, enfim, PL, MP, de tentar ajudar para reaver esse dinheiro dos aposentados? Elisa, eu acho que o principal, é um dos itens principais, é o caminho que eu vou traçar eu estando na CPI, descobrir quem roubou, punir quem roubou e devolver o dinheiro a todos os que foram roubados. O principal para o povo é devolver o dinheiro a todos os aposentados e pensionistas que foram roubados. CPI do roubo dos aposentados será para isso. Devolver o dinheiro. Porque todas as famílias têm alguém que foi lesado. Porque são mais de 7 milhões de pessoas que foram lesadas. E não tem uma família que não tenha alguém dizendo aposentado do INSS, gente. Todas as famílias, a minha tem, a da Val tem, a sua tem, todos têm. Portanto, gente, é necessário esse ministro desocupar o cargo, desocupar a cadeira para largar o cargo, para que a CPI possa trabalhar com tranquilidade. Porque se ele estiver dentro, ele vai armar com a galera, vai impedir alguma coisa ali ou aqui para atrapalhar as investigações. Até mesmo da Polícia Federal. Inclusive, deputado, na Câmara, além da sua proposta de CPI, tem alguns projetos e emendas que estão sendo apresentados pela oposição, né? A exemplo do Novo, que chegou a apresentar também na quarta-feira um pacote com alguns projetos para estar investigando aí a questão do INSS. Vocês devem estar apoiando essas propostas ou devem, ao contrário de apoiar, pedir apoio para que a CPI seja instalada? Eu penso que nesse momento o foco tem que ser a CPI. Porque a CPI já começa ouvindo todas essas pessoas que roubaram. E a gente tem que descobrir aonde está esse dinheiro, o que fizeram com esse dinheiro. Estou sabendo, através da imprensa, que tem gente que viajou para a Europa, tem gente que foi para os paraísos fiscais passear, levando até empregadas, entendeu? Com muito dinheiro no bolso, indo com milhões de reais para passear. Puxa vida, olha, milhões de reais para passear.
Isso aí a imprensa está dizendo. Pessoas que pegaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Gente que trabalha dentro do INSS, fazendo, olha, passeios aí com milhões no bolso, gente. É inaceitável isso. Então, tudo que vier de dentro da Câmara dos Deputados para investigar atrás dessas pessoas que estão roubando os aposentados, eu sou um apoiador total. Eu estou junto, porque nós precisamos fazer justiça. Assim como o PL da anistia é fazer justiça, e eu sou favorável, e o Hugo Mota tem que pautar, eu também sou totalmente favorável à CPI que eu criei, CPI do roubo dos aposentados. Precisamos fazer justiça. E quem é que vai devolver o dinheiro? Eu não sou favorável a tirar dinheiro do povo para pagar os aposentados e pensionistas, não. Eu não sou favorável, porque a gente vai tirar de novo do povo. Nós temos que pegar o dinheiro de quem roubou, pegar o dinheiro dos sindicatos e devolver para os nossos para os nossos aposentados e pensionistas. Temos que pegar o dinheiro deles e devolver para os aposentados. E não pedir para o trabalhador que ele já pagou. Esse dinheiro que eles receberam é dinheiro público que foi para o INSS. Aí a gente vai dar de novo? Não. Não que eles não mereçam. Se não tiver como pegar esse dinheiro, aí sim nós vamos ter que fazer isso. Vamos ter que pegar o dinheiro, criar uma forma legal para devolver o dinheiro ao povo. Mas nós temos que, primeiro, tirar o dinheiro de todos que roubaram e devolver aos aposentados e pensionistas. Você falou da autonomia, né, da independência da Polícia Federal, e eu queria voltar nesse ponto. Qual a importância, né, da autonomia desses órgãos de controle do Estado? A AGU, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, né, porque eles são órgãos independentes que fazem essa fiscalização. Qual a importância da independência desses órgãos para evitar fraudes como essa? Os órgãos que são independentes, CGU, Polícia Federal, tem o TCU também, que pode investigar. Esses órgãos, em especial a Polícia Federal, eles têm alguns arcabouços legais que eles podem investigar pessoas que estão roubando do povo sem que sejam as claras, entendeu? Ele pode investigar seguindo o rito jurídico, investigar através de escutas, investigar através de acompanhamentos. Então, esses órgãos, ele tem essa prerrogativa. Lógico, se a justiça autorizar. Entendeu? Ninguém pode ser investigado se a polícia não autorizar, se a justiça não autorizar, tá bom? Aí é ilegal. Mas eles podem fazer e eles têm meios para isso. É essa a diferença que esses órgãos investigadores podem fazer e que somam muito. E que eles saem na frente, eles já estão na frente. Então, essa é a importância de eles serem independentes. Porque imagina, se o governo tivesse eles na mão, o governo dizia, se investiga ali e não investiga aqui. Não, esses órgãos têm a responsabilidade de fazer a investigação geral em cima desses que estão roubando o povo. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas voltando para a pauta, que é a pauta do PL também, né? Uma das pautas importantes agora com a CPI também, que começou era o PL da anistia, né? O senhor acha que a CPI do INSS rouba um pouco esse protagonismo da questão da anistia? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Primeira pergunta que eu estou ouvindo nesse item, mas eu acho muito importante isso. Eu penso, está na minha cabeça, que o PL da anistia é mais importante que todos. Não há nada mais importante no país do que nós votarmos o PL da anistia. É por isso que o presidente Hugo Mota, ele tem o dever e a responsabilidade de pautar o PL da anistia. Porque não justifica nada, ninguém ser preso, que fosse não justificaria ser preso sem dever nada. Não justifica uma avó estar presa
apenas por dizer, eu não concordo com esse governo, sem ter ido lá naquele quebra-quebra do 8 de janeiro. A pessoa está presa porque estava na frente de um quartel. Não justifica isso. Se fosse eu estaria ao lado e priorizando o PL da anistia. Mas não são apenas são pessoas que ultrapassam 1000 que estão envolvidas nesse processo jurídico que nós julgamos que está ilegal. E tem muitos presos que estão lá sem nada a dever à justiça e ao Brasil. Avós, mães, trabalhadoras, pessoas responsáveis, entendeu? Não é admissível. Então, eu penso que o PL da anistia, ele continua na prioridade máxima para ser pautado e voltado para nós, e eu serei ferrenhamente favorável ao PL da anistia. Mas a CPI do roubo dos aposentados está ali, coladinho no PL da anistia. Um pouquinho abaixo, porque são idosos, são os doentes, são as pessoas mais desfavoráveis. Esses que eu apoio, eu gosto dessas pessoas, porque eu vim para isso. Eu sou um deputado que nasci no meio da floresta, Val. Filho de uma indígena tucano. Eu vim, só tinha mato. Meus pais tinham a vida e a roupa deles. E vim de lá. Eu não posso jamais estar distante das pessoas mais humildes. Eu vim dos mais do que não tinham nada. Eu tenho que estar ao lado desse povo. Dos aposentados, dos pensionistas, dos mais frágeis. Eu tive a sorte de chegar a coronel do Exército, mas sabe por quê? Porque eu folheei muito livro, estudando noite afora, fazendo cursos. Morei em 8 estados do país, Val. 8 estados. Fui para a missão da ONU, para um país onde as pessoas estavam morrendo de fome. Não vou falar o nome do país, para não ser ruim para as pessoas que são desse país. Eu fui, e sabe qual era a minha missão que a ONU destinou? Eu tinha que levar alimentos para as pessoas que estavam morrendo. Eu passei por tudo isso, Elisa. Como é que eu não vou estar favorável, não vou criar uma CPI para proteger os aposentados e pensionistas, que tem muita gente que está numa cama precisando de um remédio e não tem, porque roubaram dele. O pouco para eles é muito, gente. Tem gente que não tem um pãozinho para tomar café durante a manhã. E um pão, quanto é que custa? Mas ele não tem, gente. E são essas pessoas que estão sofrendo pelo roubo que estão fazendo com eles. Então, desde a minha origem, eu tinha que ser o cara para criar a CPI do roubo dos aposentados. O senhor vem lá apesar de legislar por Rondônia, o senhor é de Tefé, no interior do Amazonas. Bem legal você puxar isso. Sabe por que eu fui lá? Porque eu só fui parido lá. Porque a minha mãe era de lá. Não é, Tefé é uma cidadezinha. Eu não sou de Tefé. Tefé, eu sou lá de um cantinho de Tefé, chamado Vila Bittencourt, na beira do Brasil com a Colômbia. Você vê a Colômbia do outro lado. Da beira do rio. Por quê? Porque a tribo é dali. Tá lá a tribo. Tá lá os tucanos. Eu sou dali, minha mãe é dali. Ela queria que eu nascesse, que eu fosse parido. Não, mas você é de Rondônia, lá de Forte Príncipe da Beira, outro lugarzinho na beira do rio. Não, mas eu quero parir o meu filhinho bonitinho ao lado da minha tribo, em Vila Bittencourt. Eu só fui parido, depois de parido, fui levado para outro lugarejo chamado Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. É de lá que nós somos. Então, aí eu tive que ser registrado lá onde eu fui parido. Eu só fui parido e fui para Rondônia. Uhum. É outro lugarejozinho que moram 70 famílias. Continua 70 famílias. Forte Príncipe da Beira. Essa é a minha origem, gente. E eu,
Qual é o meu dever? Defender os mais pobres, defender os que estão sendo roubados, os aposentados, os pensionistas, aqueles que não tem quem fale por eles. Não só eles que eu defendo. Defendo o povo do agro, defendo a direita, os conservadores, aqueles que estão... E sou bolsonarista, eu assumo que sou bolsonarista. Eu não escondo, gente. Eu sou bolsonarista e vou continuar sendo. E vou continuar defendendo o presidente Bolsonaro, porque ele que mostrou para o Brasil: a direita existe, os conservadores existem, e esses não querem o roubo de aposentados, esses não querem falcatruas. Falhas, todo ser humano tem falha. Pode ser que a gente tenha alguma falha, todo ser humano tem. Mas não roubar, não deixar fazer as coisas erradas, a direita trabalha em cima disso. E é a orientação que o presidente sempre nos deu. Eu era deputado e Bolsonaro sempre dizia: Crisóstomo, cuidado aí com as tuas emendas, rapaz. Cuidado, hein? Ele falava isso, rapaz. Por que ele falava isso? Porque ele queria cuidar dos seus filhinhos, cara. Dos seus deputados. A gente inexperiente. Eu nunca tinha sido nada na política. Nada. Me candidatei a deputado federal para ajudar o Bolsonaro. Na verdade, eu fui eleito com ele, gente. Então, tudo isso somado, eu tenho o dever de defender os que estão sendo maltratados e roubados. Para finalizar aqui, deputado, no próximo dia 7 de maio agora, né, vai ter uma passeata, né, uma manifestação em prol da anistia. Vocês pensam em trazer esse tema da CPI dos aposentados nessa passeata? Acha que seria bom para o movimento de relacionar a anistia com a CPI dos aposentados? A orientação que nós recebemos, o nosso presidente Bolsonaro, e uma boa orientação de nós fazermos esse movimento em 7 de maio. Mas esse movimento, ele é propriamente para tratar da anistia. Eu julgo que falar de CPI nesse movimento é incabível. Nós temos que focar o tema. Qual é o tema? O tema são as pessoas que estão presas injustiçadamente. Injustamente, melhor dizendo. Então, vamos tratar do tema. Não podemos fugir do tema. Tá bom? Então, o foco é anistia. Anistia já. PL da anistia tem que ser pautado. Presidente Hugo Mota tem que pautar. Então, não vamos fugir ao tema. Em nome do Correio Brasiliense, eu agradeço a sua presença aqui, deputado. Muito obrigada. A gente agradece a sua vinda aqui ao podcast do Correio por estar falando de um tema tão relevante que é essa questão da fraude do INSS. E agora a gente dá aí um tempo para o senhor falar as suas considerações finais também. Meus agradecimentos a esse jornal, podcast do Correio. Quero dizer para vocês que eu tenho muito respeito por essa instituição privada de comunicação. Há muito tempo já existe, há muito tempo vem fazendo um belo trabalho, não só para os brasilienses, mas para o Brasil, porque o Brasil lê o Correio Brasiliense. Continue assim. Parabéns por vocês estarem aqui. Tô percebendo vocês bem concentradas, antenadas na entrevista. Parabéns pro podcast do Correio Brasiliense. Tem vocês duas aqui. Que pena que você saiu da Câmara, mas veio para cumprir uma outra missão, Val. Muito legal, parabéns. E eu me coloco ao inteiro dispor do Correio Brasiliense e do podcast do Correio para tratar de qualquer assunto que eu tenha condições de apresentar para Brasília e para o Brasil. Conte comigo, este deputado federal, Coronel Crisóstomo, coronel do Exército, lá do estado de Rondônia, ele tem todo o respeito pelos meios de comunicação do Brasil. E a gente agradece também a sua audiência por estar acompanhando o podcast do Correio. Fiquem ligados. E não perca nenhuma edição, nos siga nas redes sociais, você também pode acompanhar a gente no YouTube, no Spotify e siga o Correio também nas suas redes. Muito obrigada, até a próxima.